O capítulo começa com Edmundo brisando, dizendo: sonhei com uma bunda grande e redonda. Desculpa, eu não tanquei. Foi praticamente isso. O Edmundo sonhou com uma bunda, ele ficou maluco por causa disso e fim de história. É isso. De repente, ele acordava subitamente. E aquela era a triste realidade, totalmente diferente daquele sonho feliz e incrível. E depois dele ter literalmente dormido no meio do mato, ele voltava para o mesmo lugar de antes. Ele combatia sua própria covardia e continuava a avançar dentro do local. No local, ele tinha contado 20 Crossages que foram para o caixão e disse que seus colegas de escola foram muito bem. Ao olhar bem, ele contabilizava que 4 de seus colegas muito importantes não estavam lá. Ele dizia que aquilo o assustou muito, pois provavelmente eles viraram aberrações e estão por aí tacando terror. E o miserável ainda se orgulhava por olhar toda aquela cena e não ter vomitado. E dizia que agora se sentia mais homem do que em toda a sua vida. Indo até o corpo de Sweeney, ele pegava sua carteira de volta, que devia ter caído quando ele caiu em cima da Betty. Ele dizia que, apesar de Sweeney ter feito muito bullying com ele na escola, o ter chamado de amarelão, ter feito todo tipo de brincadeira com ele, Edmundo se arrependia um pouquinho de ter atirado nele. Mas então ele falava que meio que isso não importa. Afinal de contas, se ele não tivesse feito isso, Sweeney teria ficado e lutado contra os Crossed. E uma hora ou outra, ele seria pego. Então, que diferença faz? Ele pegava as chaves do carro de Sweeney e dizia que ele não vai mais precisar dele. E ele mais uma vez pensava: puxa vida, e se eu não tivesse me escondido no meio das árvores, será que eu poderia ter feito algo diferente? Mas é um merda mesmo, viu? E aí, ele decidia que não mais. Ele havia perdido praticamente toda a sua família e todos os seus amigos, entre aspas, e que a partir de hoje, ele mudaria. E ele faria o que devia ter feito desde o início, segundo suas próprias palavras. Mas aí falar até papagaio fala, então vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Pelo jeito ela tá querendo. Pelo jeito. Voltando à história, ele estava motivado em avisar todas as pessoas sobre os tais bizarros. Ele chegava à cidade de Lakers, que estava a 60 km de distância. Ele disse que levou 30 minutos para chegar. E ele não conseguia acreditar que tudo o que se passou desde o primeiro capítulo até agora se passaram apenas 24 horas. E que ali na cidade ninguém sabia o que estava acontecendo. Então peraí, não passou no noticiário? O exército não se mobilizou? Não aconteceu nada? Como assim? Ele saía do carro em seguida. E na sequência, ele começava a avisar as pessoas sobre os bizarros, mas todos ignoravam seus avisos. Ele andava um pouquinho e se encontrava com um par de motoqueiros, e aí ele criava coragem para ir falar com eles. Os caras estavam conversando de boa e chegava o Edmundo. Então rapaziada, é o seguinte, na noite passada aconteceu uma confusão e aí todo mundo morreu e tem uns bizarros aí, tem uns caras muito loucos que tá matando geral. E eles mataram minha família, mataram meus amigos e não sei o que. E agora vamos para o show de perguntas e respostas. Resposta número 1, e a mais óbvia, zoaram da cara dele. Resposta número 2, desceram a porrada nele por ele ter atrapalhado a conversa e por estar enchendo o saco. Resposta número 3, e a mais improvável de todas, eles acreditaram nele. Lhe darei 5 segundos para pensar. E a resposta correta é a número 3. Nossa, tava na cara, né galera? Puxa vida. Bom, e magicamente ele conseguia convencer todo mundo a ir pro circo. E os caras ficavam, nossa, então é verdade, mano, o cara tava certo. E bom, eles decidiam voltar. O cara aí decidia que seria uma boa lutar contra os Crossed, mas que eles precisavam de algo maior. E bem, o nome do cara em questão é Rick, e o cara chamava várias gangues de motoqueiros para se reunirem em um único local. E os caras tinham armas que nem a polícia tinha. E como ia ter uma guerra depois, os caras queriam curtir antes. Fumou cigarro pela primeira vez, mas eu acho que não era bem cigarro. Ele aproveitava, pegava a mulher dos outros, e o nome dela era Nicole. Tomava um catire-papo do corno.
E o corno falava que somente um membro dos Crânios Gritantes poderia experimentar aquele pote de mel. E o Edmund nos apresentava uma curiosidade. Existe um código de motoqueiros que eles compartilham suas mulheres somente entre outros motoqueiros. Só que o cara tava tão chapado de vocês sabem o que ele começava a dar risada. E o corno falava, você é o cara, acho que eu vou te tornar um membro da gangue. Ele fazia a tatuagem da gangue e pronto, ele entrava. Assim, de graça. Mais tarde, um dos motoqueiros chegava, falando que os Crosseds do circo estavam vindo, e que já tinham detonado uma dúzia de policiais. E o corno deixava o Edmund subir na garupa dele, rapaz. E então todo mundo foi pra guerra. A guerra continuava, e Rick estava levando eles para o campo, pois assim correriam em círculo em volta deles. E o covarde do Edmund corria todo desesperado, e aí ele se escondia. E por incrível que pareça, os motoqueiros estavam levando a pior. Como? Eu não sei, a HQ não faz questão de mostrar isso, mas os caras estavam apanhando, velho. Edmund pensava em ajudar, até que então ele escutava um grito. Era Nicole que estava sendo perseguida por um Crossed de palhaço. E a primeira coisa que ele pensava era na bunda dela, esse lixo de merda. E ele observava todo cagado. O Crossed conseguia pegá-la. E ele estava se esforçando para ir lá e fazer alguma coisa. Só que ele decidia fazer alguma coisa, mas era um pouquinho tarde. E aquele era o Joe Ring, seu antigo colega de classe. Edmund dava um tiro nele. E aquele era o primeiro Crossed que ele abatia. Mas o pior acontecia. Ele se aproximava da Nicole, na esperança dela não ser uma Crossed. Ela se virava assustada com o rosto cheio de sangue, mas esse merda atirou nela. E o Bostinha percebia que ela não estava infectada. Neste momento, eu invoco todos os defensores do Edmund para dizerem que ele é o mais realista de todos e que todo mundo faria igual a ele. E depois de ter feito essa burrice sem tamanha, ele surtava ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Garoto, você é a pessoa mais esperta que eu vi o dia inteiro. Não fode com isso agora. Meu nome é Lore. Harold Lore. Sou dono de uma loja de festas descendo um pouco para o sul. Ou eu tinha. Sabe, eu nunca vi ninguém explodir sua própria cabeça. E enquanto isso parece um pouco apelativo, eu tenho que te dizer, garoto, isso seria uma vergonha. Porque se escutar o meu conselho, você pode algum dia governar o mundo.